Shalom, meus queridos, que a bênção, que a graça desse eterno Deus permaneça sobre os nossos corações, permaneça sobre a tua vida. Eu quero tratar juntamente contigo um assunto muitíssimo importante: bastardia e aborto. A saber que bastardia é aquele filho, aquela filha que foi gerado fora da aliança. O eterno Deus estabeleceu uma aliança entre ele e os homens. E desta forma essa aliança ela precisa ser honrada, respeitada, e como todo decreto de Deus que ele é quebrado, naturalmente vem as sanções. Porque quando o eterno Deus ele fala para o homem se cuidar, para o homem se proteger, para o homem observar as ordenanças dele, não é que ele está querendo uma maldição, é porque ele sabe que quebrar esses conceitos vai trazer problemas, vai trazer maldição para a vida da pessoa. Então, ou seja, quando ele dá a lei, ele está dizendo para a pessoa: olha, este é o melhor caminho, este é o caminho da bênção, este é o caminho da conquista. Também temos aí a questão do aborto, né? Que nós precisamos entender a questão do aborto e trabalharmos bem dentro disso, né? Sabemos entender esses conceitos e abrirmos mão desses conceitos para sarar a nossa terra, para sarar o nosso corpo, para sarar a nossa vida, sarar também as gerações futuras que virão. Sarando as bases, né? Precisamos sarar a base, precisamos sarar a nossa vida. Corbã, precisamos ser um presente, uma oferta agradável a Deus, um sacrifício vivo no altar do Senhor. Isso é corbã, um coração cheio de graça, cheio de unção, cheio da presença do Senhor. Então vamos lá, bastardia, aborto. Salmo 68, verso 4 e 6, vamos meditar na palavra, a palavra de Deus. O salmista, então, ele traz assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus. No seu lugar santo, Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Então nós temos aí a palavra do Senhor trazendo para nós esse refrigério. Então, se você é um órfão, se você é uma viúva, se você vive solitário, saiba que esse Deus, ele cuida, ele ampara, ele zela, ele protege todos nós, tá? Então vamos lá. Toda pessoa que foi castrada do relacionamento com seus pais, ele é capturado pelo sentimento de orfandade, isso mesmo. Então é muito importante o pai entender que ele tem uma responsabilidade ímpar. A paternidade, a necessidade de eu ser pai, de eu oferecer para os meus filhos, no mínimo 3 condições: proteção, cuidado e direção, né? Mas não é só isso. Nesta direção, eu também tenho que estar amparando, eu também tenho que estar orientando e ajudando. Então, um pai é uma figura muito importante na psicologia, né? Na psicanálise, na psiquiatria. Já é determinante que a falta da paternidade, e aí uma coisa interessante, as mães que dizem: eu fui pai, fui mãe. Não, uma mãe, ela sempre vai ser uma mãe. Em todo o seu conteúdo, em toda a sua força, por mais que ela se esforce, ela será uma mãe. Deus deu uma unção de maternidade para as mães, uma unção que traz os filhos uma proteção interna, se construir internamente. Os pais projetam os filhos para fora. Então, a figura paterna, ela é necessária. Então, se uma casa falta o cuidado paterno, falta essa unção paterna, se essa casa ela falhou nessa condição, esse espírito de orfandade, ele fica instalado. Então, a orfandade é um dos níveis mais agressivos de rejeição a que uma pessoa possa ser acometida. Então, não é só porque eu não tenho pai. Às vezes eu tenho um pai, mas o meu pai não é um pai presente. Então, gera esse espírito de orfandade, e esse espírito de orfandade, ele vai gerar conceitos que eu vou precisar me proteger, e vai faltar a condição da presença paterna. Muitas das vezes vai falhar exatamente no meu relacionamento com Deus. Espiritualmente, esse é o maior bloqueio em relação a se obter uma verdadeira íntima comunhão com Deus.
Falando sobre isso, nós precisamos fazer uma análise histórica, né? Nós precisamos contextualizar a história, ou seja, como professor, né, de cultura das religiões, como um pesquisador na história das religiões, naturalmente a gente sabe que a nossa herança, a herança da família brasileira, ela é uma herança traumática e marcada por um espírito de orfandade. Nós precisamos entender que a história da nossa nação, ela tem três troncos muito fortes e que nós não podemos abrir mão do conceito desses três troncos, tá? Dos quais vão brotar raízes culturais e espirituais que vai ser gerado um contexto de orfandade em nosso país. Justamente, ou seja, quando o nosso Brasil, né, ele é descoberto, né, no século XVI, né, no ano de 1500, né, quando ele é descoberto, os europeus que aqui vieram, né, os portugueses que aqui chegavam, e naturalmente esses portugueses eles vão trazer outros tipos de pessoas para poder ocuparem, para poder colonizarem a nossa nação, eles vão encontrar aqui o quê? Os índios, né? Ao encontrarem esses índios, né, vai haver por parte desses portugueses, né, uma certa agressividade nas ações. Esses índios vão ter uma certa defensiva da sua terra, do poder da sua terra, e vai ter uma grande matança. Essa grande matança, naturalmente, vão fabricar filhos que vão ser órfãos. E esses filhos órfãos que perderam seus pais, que tiveram seus pais massacrados, dizimados, esses filhos então passam a ser cuidados naturalmente, né, pelos portugueses que aqui chegam, pelos padres, né, posteriormente jesuítas, né, e agora então eles são órfãos. E aí eles não têm uma experiência paterna, eles não têm um relacionamento paterno, eles não têm uma intimidade, uma presença desses pais. Há também uma outra situação que, né, dentro dessa questão da pagelância indígena, né, que eu citei exatamente a raiz indígena, da questão da orfandade, mas eu também vou falar sobre a questão da pagelância indígena, ou seja, a pagelância indígena, eles dizem claramente que quando uma criança ela nasce gêmeos, né, eles dizem que são dois espíritos que se dividiram. Naturalmente, esses dois espíritos que se dividiram, né, é um espírito bom e um espírito mau. Por não saber quem é o espírito bom e o espírito mau, nós temos aí uma figura aí de uma criança sendo sepultada viva. Isso mesmo, o pajé, ele vai sepultar essa criança. Nós temos um caso muito claro na nossa nação atualmente, né? A doutora Damares Alves, que é jurista no Senado Federal, assessora jurídica, né, do senador Magno Malta, ela que é uma mulher que luta, né, fortemente aí, né, nessa batalha contra a pedofilia, contra a ideologia de gênero, contra o abuso infantil, contra a erotização infantil. A Damares Alves, ela tem filhas que ela já adotou, que ela salvou de situações como essa. Ela teve que ir ao Pará, teve que resgatar essas crianças de pajé, ficou ali, né, escondida dias, né, para poder proteger essa criança, e depois voltou para o Brasil, voltou para Brasília, onde que essas crianças hoje são filhas dela, adotadas por ela. Enfim, o pajé ele faz isso, ele mata essa criança. Então, ou seja, esses filhos, né, que são mortos, têm os seus irmãos, né, mortos, e isso vai gerar um conceito de orfandade, um conceito de morte, de matança, e isso não é desde hoje. Uma criança que nascia com deficiência também era assassinada. Nós temos no Nordeste do nosso país história, né, de pessoas que nasciam e quando começava a colocar a mãozinha na boca, começava a pegar com a mão esquerda, e aí vinha aquele conceito, né, que o esquerdo era com o espírito mau, o esquerdo era com o espírito perturbador, então matava-se as crianças que fossem canhotos. Então, ou seja, isso foi heranças
que foram implantados em nossa nação. Isso foram conceitos implantados em nossa nação. Então a nossa nação ela tem uma raiz. Essa raiz, uma raiz indígena e uma raiz que foi gerado com esse conceito de orfandade. Dentro dessa mesma história, nós entendemos que antes que os europeus viessem para o Brasil, né, por volta do ano 600, né, agora já da nova era, né, no ano 600, nós estamos no ano, né, 2000, né, naturalmente agora 2018, partindo para 2019, mas por volta do ano 600, né, ano Domini, né, ano do Senhor Jesus Cristo, né, a era cristã, os muçulmanos, então, eles dominaram todo o Oriente Médio, dominaram inclusive, né, Jerusalém, tomaram aquelas cidades, Constantinopla, e eles vieram tomando toda a região da Turquia, toda a região da Europa, dominaram a Espanha, dominaram parte de Portugal. E aí, então, no ano 1500, muito do muçulmano que vai vir para, muito dos europeus que vão vir para o Brasil, a cultura deles já era uma cultura muçulmana. Ou seja, se hoje você vai na Turquia, você vai ver um país totalmente muçulmano. Mas se você vem no Brasil, você vai ver o quê? Em Minas, principalmente, você vai ver os grandes casarões com grandes janelas e você vai pensar assim, isso é a cultura portuguesa. Mas quando você vai na Turquia, você vai dizer, peraí, isso não é a cultura portuguesa, na realidade isso é uma cultura muçulmana, porque era um costume dos muçulmanos ter esses grandes casarões com muitas janelas. Uma outra coisa da nossa cultura é o doce exagerado ou a grande diversidade de doce. Então, ou seja, também uma outra cultura muçulmana, uma outra cultura, né? A questão do o pai de santo, né, ou o preto velho, né, chamado, né, na cultura afro-brasileira, né, a cultura africana, que depois vem para o Brasil, e aí tem essa sincretização da afro-brasileira, né? Então, ou seja, o preto velho, ele usa um cachimbo, né? O cachimbo, ele nunca foi um costume do afro, e sim uma cultura do moro, ou seja, né, do árabe que colonizou parte da África, né? E então esses africanos que vêm para o Brasil, esses negros que vêm para o Brasil, eles vão trazer muito também desta cultura impregnada. Por que a questão do muçulmano? Bem, o muçulmano, ele tem o Deus deles, que é Alá, que é o Senhor deles, né? Tá, assim também como eles têm o profeta deles, o profeta alado, que para nós temos o Filho de Deus, Jesus, que não é um profeta, mas é o Filho de Deus, é uma deidade para nós. Eles vão ter o profeta deles, né? Que vão se equiparar, no caso ali, a Jesus, né? Em graça, em divindade, que seria Maomé, né? Mas o muçulmano, ele não tem esse conceito de paternidade. Nós temos Deus Pai, né, que envia o seu Filho à Terra, e o seu Filho vindo à Terra, ele nos adota em Deus. Então nós somos adotados em Deus e feitos filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus. Então nós temos Deus como Pai. Deus é o meu Pai. Eu me relaciono com Deus com intimidade paterna. Nós temos ali o discípulo João deitando no colo de Jesus, simbolizando a paternidade de Deus sobre os seus filhos. Então, ou seja, é isso que nós precisamos entender, que os muçulmanos, eles têm Alá como um Deus distante. E muitas das vezes nós, no nosso cristianismo, nós elegemos Deus com o quê? Como eterno, como soberano, como poderoso, como meu salvador, como meu restaurador, como meu resgatador, mas eu não me envolvo com ele como meu pai, como meu papai, como meu paizinho, como aquele que cuida do seu filho, como aquele que se dobra para se importar com as minhas particularidades, com as minhas necessidades. Só que isso nós acabamos também levando para os relacionamentos com nossos filhos, um relacionamento lateral. Porque quando nós recebemos de Deus um amor chamado ágape, esse amor ele vem do alto, enche a nossa vida e ele transcende também. Então ele é um amor transcendente, então, ou seja, ele vem do alto e agora então ele vai para uma horizontal, onde que eu dispenso desse amor para as pessoas que estão ao meu redor. O muçulmano ele não tem isso. Ele respeita o Deus deles, Alá, como Deus soberano.
e eles não têm essa intimidade paterna. Então, o ser humano muçulmanizado, né, ele acaba sendo castrado. E a nossa cultura, ela recebe, né, os europeus que aqui vieram, né, recebe os portugueses que aqui vieram, depois, posteriormente, as alianças foram para os espanhóis, para os ingleses, e foram abrindo as portas para virem outras culturas, e esse povo que veio para cá, eles tinham essa dificuldade, porque os muçulmanos chegaram lá e colonizaram eles muito antes de que nós aqui. A outra questão é a origem africana. Os negros que aqui vieram, os negros que aqui chegaram, quantos filhos que foram deixados sem pais? Quantos filhos que foram roubados do convívio paterno, que tiveram que enfrentar os campos de trabalho, que tiveram que enfrentar os senhores feudais, né, os senhores que eram possuidores de grandes fazendas, escravizando, usando a mão de obra escravizista, né? E ali também não somente isso, mas abusando das suas mulheres. Quantas mulheres negras que foram levadas para centro de orgias, onde os seus senhores a possuíam, onde os seus senhores estavam ali, né, aproveitando da beleza daquele corpo, da sensualidade, porque as mulheres europeias, elas tinham muitas roupas, e as mulheres negras não eram assim. As mulheres negras não tinham poder aquisitivo para se produzirem bastante e vestirem tamanha indumentárias de roupa, né? Essa composição de roupa. Então, as roupas delas eram roupas mais que faziam o contorno corporal, e esses senhores ficavam ali empolgados com essas mulheres e começavam a fazer o quê? Verdadeiros swings, né? Com essas mulheres, orgias com essas mulheres, e essas mulheres eram engravidadas. Essas gravidez, muitas das vezes, essas crianças nasciam, crianças bastardas, né? Chamados mestiços, né? Que estavam ali sendo gerados no meio da comunidade negra, né? Esses filhos que eram filhos dos senhores, mas que não poderiam aparecer e que iam trabalhar também como escravo, né? Mas as suas mães foram roubadas na sua dignidade. Esses filhos não tinham um pai que o assumia. No meio do grupo de africanos, esse filho também não era bem aceito, essa criança não era, porque ele era filho daqueles que escravizavam eles, era filho daqueles que abusavam deles, então essas crianças eram rejeitadas. Então nós precisamos ficar muito atento a essa questão. A orfandade é fruto de um estado de desilusão com o modelo de autoridade mais importante na vida, justamente. Ou seja, quem é que deveria me dar cuidado? Quem deveria me proteger? Quem deveria estar cuidando de mim, me dando proteção, me dando orientação, me dando direção, provendo para mim as coisas? Meu pai. Se o meu pai faltou, então a orfandade ela passa a ser um estado de desilusão com um modelo de autoridade. Então a autoridade para mim não é importante. A autoridade mata. A autoridade destrói, a autoridade me rouba, a autoridade tirou de mim o que eu precisava mínimo para poder eu estar sobrevivendo. Então a desilusão ela tem um poder de castrar nossas ideias e implodir a nossa capacidade de confiar. Uma desilusão familiar gera uma incredulidade existencial. A incredulidade pode facilmente gerar um ceticismo, isso mesmo, eu não acreditar mais. Tão agudo, tão forte, que o resultado é o ateísmo. Eu posso passar a não acreditar em Deus, porque o meu pai não foi pai para mim. Então, Deus como pai, eu não acredito. Então, eu me torno ateu. Muitas das vezes eu me torno pastor. Muitas vezes eu me torno cantor. Muitas vezes eu me torno pregador. Muitas vezes eu me torno um membro ativo na igreja, mas um ateu nesse quesito da paternidade. Eu não acredito que Deus é esse pai. Eu acredito nele como Salvador, como libertador, como Senhor, como grande, né? Mas eu não acredito nele como pai. A orfandade produz o ateísmo. E o ateísmo nos leva a quê? A duvidar da santidade, do poder, da graça, da completude de Deus, dos atributos desse Deus.
dos atributos que são únicos desse Deus. E mesmo eu ministrando, mesmo eu pregando, mesmo eu falando, mas se eu tenho essa dificuldade, então eu estou duvidando. E a Bíblia diz claramente que sem a fé, sem eu romper essa atmosfera do ateísmo, sem eu romper essa atmosfera que me facilita e acredita a este Deus ser esse Pai, esse Senhor, esse protetor, esse cuidador, esse provedor. Não, eu creio que Deus é poderoso, mas isso aqui sou eu. Por quê? Porque eu não acredito que Ele é Pai para mim. Então isso leva ao quê? Ao satanismo. Então eu preciso vencer esse estado cético da minha vida. Eu preciso quebrar essa barreira de autoridade que foi rompida e passar a entender Deus como Senhor, não só, mas como Pai. Filhos bastardos, filhos que foram concebidos fora de uma aliança de casamento. Observa-se que há uma grande parte das pessoas que não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Atualmente, o socialismo, tomando-se conta de boa parte da nossa região, aqui da África do Sul, da América do Sul, os países aqui que fizeram aliança com o socialismo, tentando implantar o socialismo, e dentre ele o Brasil, nós temos aí um problema seríssimo, porque foi banido da identidade o nome de pai e o nome da mãe. Nós temos lá filiação. Aí existe inclusive leis que durante esse ano de 2018 foram atuantes, inclusive eu dando palestra em algumas escolas, nós tivemos embates, inclusive em câmeras no Espírito Santo, nós tivemos uma audiência com o prefeito de uma determinada cidade, aonde que os professores socialistas haviam proibido a festa do Dia dos Pais das escolas, proibido a festa do Dia das Mães, para poder festa do Dia do Pai, para poder não ofender uma lésbica que tem a função de pai, como se mulher pudesse ser pai, como se um homem pudesse ser mãe. Não existe isso, não é só biologicamente, é psiquicamente. Essa estrutura ela é dada pelo eterno Deus, psiquicamente. A pessoa vai olhar e vai ver que ali atrás tem uma figura feminina, tem uma figura masculina. Então, ou seja, observa-se que é uma grande parte das pessoas que não tem o nome. Essa questão de você não ter o nome do seu pai desconhecido, isso rouba de você uma identidade, traz para você desde pequeno na escola um estado vexatório. No Dia dos Pais o papai está lá, no dia da mãe a mamãe está lá, a minha mãe não foi, o meu pai não apareceu, o meu pai não é presente, o meu pai não faz questão de me honrar. A identidade de um pai, no momento do batismo, o Eterno aparece e diz: este é o meu filho amado, dando uma identidade para Jesus, gerando nele uma identidade paterna. Olha, eu tenho pai, tá vendo? O meu pai está aí. O meu pai está presente no momento do meu batismo. O meu pai está presente no momento da minha formatura. O meu pai está presente no momento que eu estou conquistando meus sonhos. O meu pai é importante para mim. Desconhece a sua paternidade e recebe o manto do espírito de orfandade. Esse espírito de orfandade ele instala e ele acaba ocupando um espaço que deveria ser do pai, castrando assim o seu relacionamento com o próprio Deus. Uma aliança de um casamento, ela tem o poder de congregar, ela tem o poder de proteger, ela tem o poder de abençoar as pessoas em todas as condições da existência. Em contrapartida, toda afronta contra o princípio da aliança dispersa as pessoas, expulsando-as do meio a qual deveriam ser protegidas e geradas. Isso mesmo. Deus fez a aliança entre homem e mulher. O casamento é uma aliança, é uma necessidade. Não é só isso aqui. Não é só o fato de eu usar um anel, mas é o fato de eu usar um anel. E esse anel ele tem um simbolismo muito forte para a minha vida, mas principalmente diante de Deus. Principalmente diante do eterno Deus. E eu preciso entender que nesta aliança, quando eu honro a Deus e eu preservo esta aliança, eu estou honrando o próprio Deus. Desta forma, essa é uma realidade na vida daqueles que são concebidos fora de uma aliança de casamento. Isso mesmo. O namorado que
tem relação sexual com a sua namorada. Antes do casamento, ele está quebrando, está rompendo um conceito divino, de uma aliança divina. A bênção da aliança foi reservada apenas em relação ao corpo de Cristo. Não se aplica a uma denominação espiritual ou uma liderança espiritual. É a família. Olha só, preste atenção. Os ministros que Deus determinou como líderes do corpo de Cristo, pastores, que lá em Apocalipse está como anjos, como estrelas na igreja, esses anjos do corpo, eles são autoridades por Deus para tornar abençoada uma aliança. Então não é qualquer aliança. Ah, eu casei na macumbaria. Ah, eu casei na maçonaria. Você precisa que um ministro que esteja debaixo da bênção do eterno Deus, outorgado por este Deus como autoridade, por Deus, para abençoar o seu casamento, para abençoar esta aliança, para que essa aliança ela canalize de forma saudável e protetiva o potencial de fertilidade. Sim, nós precisamos de casar no cartório. A lei, ela deixou para ser cumprida. Romanos, capítulo 13, diz, para eu poder honrar as autoridades constituídas por Deus, para eu poder estar submetida às autoridades constituídas por Deus. Não é porque eu sou um crente, eu vou pegar o meu carro e eu vou andar a 120 numa estrada de 60 e não querer ser multado. Eu posso até andar, mas existem as sanções da lei que eu estarei debaixo dela. Então, ou seja, se eu não casar no cartório, não adianta eu pegar minha esposa e ali receber uma bênção do pastor e dizer, não, o que importa é eu estar obedecendo. A Bíblia diz que é para eu poder obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus. E depois, posteriormente isso, receber a bênção do ministro. O ministro que tem a bênção do Senhor para poder sancionar esta aliança, abençoar, consagrar esta aliança e esse casamento diante do Senhor, para que então a forma protetiva e o potencial de fertilidade esteja sobre a minha vida. Tudo que é gerado no contexto de uma aliança está abençoado e vai prosperar. Preste atenção nisso. Tudo que é gerado debaixo, na proteção desta aliança, está abençoado. A palavra abençoada, a palavra barur, coberto, barur, e ela vai prosperar. Tudo que é gerado fora desta aliança torna-se desprotegido. Se está desprotegido, também é suscetível a uma série de infortúnios e de maldições. Salmo 91 traz uma série de bênçãos, mas ali diz que aquele que habita, aquele que permanece, aquele que está debaixo da cobertura do Altíssimo, do Elion, o El Elion, a sombra do Todo-Poderoso, do El Shaddai, ele está coberto. Mas eu preciso estar o quê? Debaixo dessa proteção. Aquele que habita, aquele que está debaixo dessa proteção. Se eu estou fora dessa proteção, naturalmente, a palavra do Senhor ela continua dizendo no Salmo 91, que aquele que está fora da proteção da águia, está fora das asas da águia, ele pode sofrer os ataques, os ardis do inimigo, as maldições, que é isso que o inimigo tem. O inimigo só tem maldição para cima da nossa vida. Ele não tem bênção. Filhos concebidos fora da aliança de casamento raramente foram planejados. Raramente. Uma criança num relacionamento que foi gerado num relacionamento de um namoro, o namorado, a namorada não planejou aquilo. Não queria aquilo, ele queria o prazer. Queria o sexo. Queria a impureza, queria o desejo sexual, queria que esse desejo que vai invadindo a alma e vai levando aquele prazer momentâneo fosse suprido. Filhos, não. Filhos não era o plano. Por isso acabam sendo fortemente rejeitados e abandonados. Quantos filhos que foram gerados, mas que foram abortados porque nossa, nós não podemos ter um filho nesse momento.
Não, vai atrapalhar a minha faculdade. Nosso Deus, se o meu pai descobrir que eu estou grávida, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro aí. Paga esse aborto, se vira. Eu não posso ter essa criança. E outros tentaram abortar, ou outros não tentaram abortar, mas essa criança, durante todo o período da gravidez, recebeu o quê? Rejeição, sofrimento, angústia, dores. Se sentiram abandonados literalmente dentro do ventre. Você não poderia ter vindo agora. Não era a sua hora. Filhos que são gerados na lascívia, foram gerados num momento de prazer intenso, pelo desejo do sexo simplesmente, não de uma aliança eterna. Não foram gerados no amor de Deus, no amor verdadeiro da intimidade de um proteger, um cuidar do outro. Porque o namorado ele diz, mas a prova que eu tenho do seu amor é se você tiver relação comigo. Isso não é prova de amor, isso é lascividade. Isso é você não respeitar uma aliança de Deus e você não respeitar a outra pessoa. São filhos da irresponsabilidade, do desejo próprio, da inconsequência, da imoralidade dos pais. Pais que geraram filho. Pastor, eu gerei um filho fora da aliança e logo depois eu casei e eu tenho outros filhos. Então, esse filho foi gerado fora da aliança, foi gerado fora da bastardia. É muito natural você ver filhos diferentes de um no relacionamento. Eu trato algumas pessoas, eu acompanho algumas pessoas em tratamentos terapêuticos em que literalmente um é diferente dos outros. E quando você vai fazer ali um genograma da história daquela família, quando você vai analisar o contexto do relacionamento, da formação daqueles filhos, você vê que aquele filho que tem um processo de rejeição, de revolta, altamente controlador, ou muito acomedido, muito triste, né? Os outros estão voando, e aquele filho foi gerado fora de uma aliança, mesmo que os pais casaram depois. Então precisamos, vemos alguns conceitos, algumas considerações sobre bastardia. A criança concebida fora do casamento passa a ser uma vítima de uma perseguição, desde a sua concepção, que pode ser configurada como um endemoniamento intrauterino. Verdade. Quando você rejeita o seu ventre, Satanás diz, deixa que eu assumo. Eu assumo e eu vou colocar nele conceitos que vai matar, que vai destruir a geração dele. Rejeitado, humilhado, vergonha. Essa pessoa vai criar um conceito de proteção e ele começa a agredir os outros porque ele foi rejeitado. Muitas das vezes essa pessoa, ele foi tão humilhado aqui dentro do ventre que ele nasce minguado, com diversos e constantes problemas de depressão desde pequeno. Ocorre perseguição em 3 aspectos: emocional, espiritual e muitas vezes até o conceito da própria definição do sexo. Homens passam a ter uma necessidade pelo mesmo sexo por causa da falta do cuidado paterno, da presença paterna, ou outras vezes a mãe, quando essa criança nasce, passa a ter um excesso protetivo com essa criança, que essa criança acaba se unindo em alma com o sexo da mãe. Então gera também uma proteção e uma desproteção nessa área, e aí instala-se o homossexualismo. O filho bastardo possui um grande sentimento de rejeição e sofre de síndrome de segregação. Sente-se solitário, mesmo em meio à multidão. Possui um profundo sentimento de inadequação. É perseguido por um espírito de auto-rejeição, tornando-se irritado, tornando-se rebelde. Não sente parte da família, não consegue se encaixar na igreja, fica à margem na escola. É muito comum quando você começa a estudar o comportamento das pessoas e você encaixa, pastor, eu não consigo me encaixar na igreja, eu me sinto menor. Síndrome de segregação, eu não me sinto capaz para determinada função, não, escolhe outro, eu estou fazendo, a pessoa está voando, a pessoa está fazendo bem, mas ele não se sente bem.
Ele não se sente aceito, não se sente pertencente ao meio. Na escola, se sente sempre o menor, sempre rejeitado. Ninguém pode falar palavra nenhuma que já ofende ele, já agride ele, já afasta das pessoas. Por mínimo que diz a palavra, já fica irritado, nervoso. Por quê? Porque foi rejeitado durante um grande período. E ali começa então a criar uma autodefesa, agredir. Agredir, melhor coisa é agredir, porque aí eu não sou rejeitado. Então, antes que continue me machucando, me matando, então eu agrido, eu ofendo, passa a ser altamente controlador, marcando o espaço das pessoas, onde é que você estava, com quem você estava, para onde você está indo. Eu quero relatório de tudo. Por quê? Porque aquela pessoa tem necessidade de saber tomar conta de tudo, porque ele foi rejeitado. Precisamos, então, observarmos que essa inadequação, ela é parte de um espírito que foi gerado no útero, uma perseguição demoníaca para destruir aquela vida, destruir aquele conceito, ver a si mesmo como alguém inferior e rejeitado. Insegurança e carência passa a ser o eixo da vida emocional. Pessoas que geram filhos fora do casamento quase sempre são também filhos de mães solteiras e apenas reproduzem a própria condição. Ou tiveram uma falta de paternidade. O pai não deu proteção necessária, adequada, protetiva para esse filho, para essa filha, e essa filha acabou se entregando, literalmente, a quem nasceu primeiro, a quem primeiro apareceu ali para, entre aspas, salvar daquilo que passava dentro de casa. Uma dificuldade crônica de se aproximar, congregar e frutificar na igreja. Está diretamente ligada à maldição do filho bastardo. Talvez esse seja o seu problema. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você não consegue se encaixar. Talvez você fale assim, eu não consigo, eu não me vejo como alguém capaz para isso. Não, nem adianta eu fazer. Recentemente, tratando um caso, a menina dança magnificamente. Lindo você ver ela dançando. E ela faz com prazer, ela faz com graça. Só que você vai falar com ela e fala assim, não, eu não me sinto capaz para isso. E aí você vai fazer uma história, você vê que tem um problema muito sério. Essa criança, ela foi gerada num espírito de orfandade. Ela foi gerada num espírito de bastardia. O diabo colocou nela, você não é capaz. Você não é capaz. Mas naturalmente a gente entende como se trata isso, Deuteronômio capítulo 23, verso 2. Não estará na congregação do Senhor. Isso mesmo. O texto vai dizer claramente que o órfão, o bastardo, o órfão ou o bastardo, não estará na congregação do Senhor. Mas o que quer dizer esse versículo? Que Deus rejeita? Primeiramente é importante ressaltar que esse texto não significa que Deus rejeita essa pessoa. Lembra do texto que nós lemos em Salmos? Deus, ele é pai de órfãos. Isso significa que Deus quer cuidar, quer proteger. Ele quer sustentar, ele quer ser pai para órfãos. Ele ama profundamente cada uma dessas pessoas. Mas esse texto, ele simplesmente revela, perdão, que existe uma resistência muito grande, uma resistência espiritual maligna que se instala na vida dessas pessoas e aí acaba impedindo essas pessoas de serem bem-sucedidas no plano conjugal e também no plano ministerial. Um empresário que eu acompanhei, ele é dono de diversas empresas. O irmão dele é somente um engenheiro, trabalha numa outra empresa. E ele fala assim, eu queria ser como meu irmão. Meu irmão é um cara seguro, meu irmão é um cara sereno. Esse empresário, dono de muitas empresas. Mas esse empresário, aquela pessoa controladora, não para. Vai na madrugada, nada tá bom para ele. Ele é insaciável. E ele vê o irmão bem com a família, bem com os filhos, bem com a esposa, bem encaixado, bem resolvido na vida. Aí você vai fazer um acompanhamento, um genograma emocional, relacional, e você vai ver que ele foi gerado em um caso de bastardia.
Os pais ainda namoravam e ele foi gerado. Passou um tempo, 3, 4 anos, os pais casaram, e aí depois então teve os outros filhos. Os outros filhos têm uma estrutura. Mas por quê? Porque foi instalado essa resistência dentro do coração dele. O diabo então cria essa estrutura na mente da pessoa, cria no coração dessa pessoa. E essa pessoa, então, ele próprio, não é Deus que está dizendo, você não vai ser aceito. A palavra do Senhor está simplesmente dizendo uma coisa, que será criada uma resistência de rejeição tão grande nessa vida, que esta vida, durante a formação no ventre, enquanto esse espírito então que formou ali dentro dele, o espírito do próprio homem, amparado pelo espírito do maligno, porque o maligno ele vai pegar essas pessoas para ele, e então vai gerar essa resistência do próprio Deus e das próprias pessoas. A primeira congregação que ele não vai se sentir aceito é na sua própria casa. É junto com seus próprios irmãos. Geralmente, o filho que foi gerado na bastardia, ele se sente menos do que os outros. Ah, a mamãe prefere meu outro irmão. A mamãe tem preferência pela minha irmã. A minha mãe gosta mais. E às vezes tudo está sendo feito para ele, mas ele não consegue satisfazer. O espírito da orfandade, de rejeição, lá do ventre que foi gerado. Ah, é melhor tirar esse filho. Ah, esse filho não veio uma boa hora. Aí a mulher começa a falar, meu Deus, que o Senhor permitiu isso? Meu Deus, eu não podia ter ficado grávida agora. Começa a ter decretos de rejeição, decretos de morte para essa criança. Essa criança passa a ser um peso na vida dessa mãe, passa a ser um peso nesse relacionamento, às vezes até mesmo no casamento. Os pais que não produziram o período certo começam a rejeitar um filho. Então, nós precisamos entender que filhos bastardos têm uma forte tendência a se marginalizarem em relação à família e ao corpo de Cristo, a igreja, devido à perseguição que foi herdada lá no ventre. Enquanto foi rejeitado pelos pais, e existe aí, né, no dito popular, um provérbio muito importante, pai, assume a paternidade do seu filho antes que o viciado o adote. Então, ou seja, pais, assume a paternidade do seu filho antes que o diabo o adote. Porque o diabo, ele vai assumir essa paternidade dessa pessoa rejeitada. É uma perseguição espiritual que foi herdada intrauterina. Biblicamente, o legado do filho bastardo é capaz de se estender até 10 gerações. Olha só que desgraça que se instala sobre uma família. Pastor, que palavra feia. Isso, a palavra desgraça ou desgraçado é aquele que está sem a graça do Eterno. Não está coberto por esta graça protetiva, cuidadora, restauradora, amparadora. E então, esse legado ele se estende até 10 gerações. Por quê? Porque um legado transgeracional você vai levando para os seus filhos, né? Um dos grandes pesquisadores da biogenética, né, Dr. Rupert Sheldrake, né, ele vai dizer que existe um processo chamado de morfogenética. Então, os processos mórficos a gente transfere para as nossas gerações, para os nossos filhos, netos, bisnetos, inclusive o DNA. Com esses sentimentos vão exatamente, às vezes, muitas vezes, no esperma. Olha que mal que nós estamos levando para os nossos filhos. Então, e a Bíblia vai dizer que espiritualmente esse legado ele vai ser levado até 10 gerações, o que estabelece um limite até quando a iniquidade precisa ser confessada em relação à linhagem. Então, pais que geraram filhos na bastardia, pais que geraram filhos debaixo de um legado de bastardia, precisam quebrar esse legado, precisam renunciar esse legado para que isso não se estenda nas suas gerações até 10. Você estará amaldiçoando os seus filhos. Então, chega a hora do conhecimento. A palavra do Senhor no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Mas ela não liberta só você, ela libertará a sua geração. Então, pais, está na hora de você reconhecer o seu erro, reconhecer aonde você errou, aonde você deixou de ser bênção e quebrar esse legado de maldição para ele não se estender, porque existem traumas
que pode ser transmitido entre gerações, sugerido pelo estudo. Então eu falei sobre o Dr. Rupert Sheldrake, está aí um estudo feito por cientistas americanos, aponta que o comportamento humano pode ser afetado por episódios vivenciados por gerações passadas e por meio de uma espécie de memória genética. As pesquisas mostram que um evento traumático pode afetar o DNA no esperma e alterar os cérebros e o comportamento das gerações futuras. Não é só biblicamente. Ah, não, o senhor está falando isso espiritualmente. Não, está aí pesquisas, Dr. Rupert Sheldrake, né? Então, ou seja, biogenética vai falar sobre isso. Nos assuntos familiares, essa pesquisa vai dizer que as descobertas oferecem evidência de uma herança epigenética transgeracional, ou seja, que o ambiente pode afetar os genes de um indivíduo que pode então ser transmitido a seus herdeiros. O professor Marcus Pemberton, da Universidade de College London, né, afirmou que as descobertas são altamente relevantes para as fobias, ansiedades, desordem de estresse pós-traumático e fornecem fortes evidências de que uma forma de memória pode ser transmitido entre gerações. Está na hora, Pai, de botar um ponto final nessa maldição que foi instalada na sua família. Aborto. Levítico 18, verso 21 diz: a da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Quando os pais abortam filhos, quando os pais matam seus filhos, eles estão abortando as vidas. Estão tirando o poder dessas vidas serem geradas. Olha só a formação de uma criança. E ali então esse instrumento cortante que ele penetra aqui lá no útero, ele vai arrancando pedaços dessa criança. Ele vai dizimando esta criança em pedaços até arrancá-lo por inteiro. A autoridade de Satanás se baseia sempre na injustiça e na criminalidade humana. O sangue é um elemento espiritual altamente poderoso. Através do sangue é que estabelece uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Devido a essa realidade, muitas pessoas hoje estão amarradas no altar de Moloque. Se existe algo que permanece na memória de Deus, é o derramamento de sangue. Crimes de sangue acarretam influências malignas e espirituais e geracionais. Moloque era um deus que ele era adorado, e esse deus, os pais traziam esse deus, após colocarem dentro dele uma fornalha e aquecer muito, essa criança era colocada nos braços de Moloque e ele trazia para uma frissura interna dentro do seu ventre. E os tambores rufavam alto para que o grito dessa criança, ao tocar nesses braços flamejantes, então essa criança era trazida para dentro para que esse deus, Moloque, abençoasse essas gerações com prosperidade. Olha só, eu ofertava o meu filho para eu ter prosperidade. O aborto é a versão mais satânica do sacrifício de Jesus. Preste atenção nisso aqui, o aborto é a versão mais satânica do sacrifício de Jesus. Alguém que está dando não uma oferenda, mas um sacrifício. Não apenas um sacrifício, mas um sacrifício humano. E não um sacrifício humano, mas um sacrifício do próprio Filho. Deus derramou o sangue do Filho dele na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Pais entregam seus filhos, derramam o sangue deles no altar de Moloque. Atualmente, o principal altar de Moloque é o ventre de mães que abortaram. Ventre de mães que abortam. Muitas mulheres estão com a vida, com o corpo amaldiçoado e precisam ser livres. Onde que isso foi gerado? Isso foi gerado pelo marxismo cultural. Justamente, Karl Marx, quando cria a ideia do marxismo,
a ideia do socialismo, do comunismo. Depois Anton Gramsci, ele vai vir para a Europa e vai criar uma cultura na Europa. Essa cultura, juntamente com a escola de Frankfurt, vai gerar alguns conceitos na civilização ocidental, e esse conceito, a necessidade de modificação de todos os conceitos da vida e da família. Recentemente nós temos aí um filme, né, se eu não me engano, da Marvel, Os Vingadores, né, que tem lá o Thanos, né, o Thanos. Qual é a ideia do Thanos? A ideia do Thanos é o quê? Matar metade da população. Ah, mas a ideia dele é boa. Por que a ideia dele é boa? Porque a ideia dele vai dar mais espaço para a população vivente ter mais conquista, porque, se tiver 1000, não tem comida para 1000, então 500 vai ter comida para 500. Os outros 500 vão ser mortos, mas quem vai escolher quem vai morrer? E os pais estão querendo direito para matarem os seus filhos no ventre. Essa cultura, patrocinada por grandes fundações internacionais que querem um novo modelo do ser humano. Para isso é motivado a legalização do aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, a erotização infantil, entre outros. Por quê? Porque isso quebra o conceito da igreja, quebra o conceito de família, quebra o conceito daqueles que lutam pelo bem. Mas isso gerou aonde? Gerou através dessa cultura do marxismo cultural. Então, um sociólogo americano, demógrafo, né, patrocinado pela grande fundação Rockefeller, né, o Dr. Kingsley Davis, né, então ele gerou essa ideia de ter que diminuir a população mundial, ter que induzir o aborto, liberar o aborto, porque controlava naturalmente o crescimento populacional. Vamos aumentar a ideia das mulheres terem direito do seu próprio corpo para que as mulheres possam matar os filhos e aí nós não tenhamos tantos filhos sendo gerados. Logo depois, Adrienne German, uma outra ativista, também feminista, olha só os conceitos. O feminismo, né? Ela convence a família Rockefeller já no Rockefeller 3, né? o Museu Rockefeller 3, a financiar o marxismo a partir do Conselho Populacional da ONU. E neste momento que oficialmente nascem as políticas de gênero, a partir da entidade mundial, ou seja, a ONU, ela libera o aborto, e o aborto então passa a não ser mais o foco principal, mas a dissolução da família, homem e mulher. A formação desses dois conceitos passa a ser o alvo. As feministas então começam a liberar a mulher a ser o que ela quer ser, o homem a ser o que ela quer ser. E aí então cria o chamado metacapitalista, né, com os marxistas. Então os grandes detentores de grandes capitais unem com os feministas para poder desfazer a família, destruir a família. E aí vem Shulamita Firestone, né, nesta mesma época, uma ativista feminista, marxista também, inspirada sobre o conceito de Herbert Marcuse. Shulamita Firestone, ela vai lançar um livro com base na ideologia de gênero e no feminismo, que é conhecido como a dialética do sexo, entre 1970 e 1974. A direção da organização Rockefeller, em conjunto com os sociólogos da Fundação Ford, isso mesmo, eu estou falando de poderosos dos Estados Unidos. A Fundação Ford, isso, e a Fundação Rockefeller se unem numa nova tática mundial para o controle populacional. Então agora, os meios para a redução desse crescimento populacional, entre os quais o aborto passaria a ser apresentado na perspectiva da emancipação da mulher, e ser exigido não mais por especialistas em demografias, né? Mas agora por ONGs LGBT, movimentos feministas, sob o rótulo dos direitos sexuais e reprodutivos. A mulher diz, a mulher tem direito sobre o seu corpo. Sim, a mulher tem direito do seu corpo, mas ela não tem direito na vida que está sendo gerada. Porque a vida que está sendo gerada lá dentro não pertence a ela. Essa vida é uma vida. E aí, então, já agora, recentemente, o diabo, então, nesse intento de destruição da moral, da família, da ética, levanta essa mulher chamada Judith Butler.
Judith Butler é uma das maiores ativistas de gênero na atualidade, de posse, né, de uma fala, né, de Simone de Beauvoir, que ela vai falar, né, que mulher não nasce mulher, torna-se mulher, desfazendo o gênero de Deus, né? Então ela transpassa literalmente Sulamita Firestone e determina que temos que libertar a mulher da própria mulher. Né? Então, ou seja, essa frase célebre, né, juntamente com a frase de Simone de Beauvoir, que vai dizer que mulher não é mulher, torna-se mulher, né? Então, ou seja, vai quebrar o chamado a desconstrução social. Ela então introduz o termo gênero, criado pelo Dr. John Money. Olha só, Dr. John Money, na ONU em Pequim, em 1995, ele cria uma substituição do termo sexo. E agora a transgeracionalidade, né? Então, ou seja, passa pelas mãos da ONU e toma contornos de movimento bilionário com a pompa mundial. Então, ou seja, para a ONU, o termo sexo já não corresponde mais gênero. Então, ou seja, antigamente o meu gênero era exatamente o gênero binário, aquilo que eu fui formado, aquilo que está no meu DNA. Eu sou homem, eu tenho um órgão sexual, então o meu sexo é masculino. Isso foi desconstruído. Assim também como foi desconstruída a família. Assim também como desconstruir o termo pai e mãe, desconstruir agora o termo masculino e feminino através do gênero. Mas o meu gênero e o seu está na Bíblia, está em Gênesis. Criou Deus, pois macho e fêmea os criou. Deus não fez um sexo indefinido. Deus fez um homem e Deus fez uma mulher. Deus fez um sexo com gênero. Deus não fez um sexo indefinido para se definir conforme o gênero, que é isso que eles querem separar. Corpo contaminado, ação de espírito de morte e um aborto voluntário. Querido, dentro da igreja tem pessoas defendendo o termo gênero como se fosse algo contrário à Bíblia, como se fosse algo, que a Bíblia estivesse errada e agora essa nova ideologia marxista estivesse... Vamos parar para analisar o ataque histórico, cultural, sociocultural que tem sobre isso, sobre essa ideia do marxismo cultural. O corpo contaminado, ação de espíritos de morte em um aborto voluntário. É importante entender que o nosso corpo é um território. Fomos criados do pó da terra. Salmo 103, verso 38 vai dizer: e serviram aos seus ídolos que viram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente. O sangue dos seus filhos e de suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada, contaminada com sangue. Querido, preste atenção, eu e você. Existe muito mais composição da terra em nós do que você pode imaginar. Quando Deus forma o ser, ele forma um boneco e ele sopra neste boneco o fôlego de vida. E aí esse ser passa a ser alma vivente. Mas nós fomos feitos do pó da terra. Nós precisamos viver na terra, porque o nosso corpo tem composições genéticas, magnéticas da própria terra. E nós temos necessidade de termos contato com essa terra, de estarmos dentro desse campo atmosférico, porque o nosso corpo é formado daqui. Quando eu derramo sangue inocente numa terra, eu contamino essa terra. Quando eu derramo sangue inocente dentro do meu ventre, eu contamino o meu ventre. Quando eu mato uma criança aqui dentro, eu contamino a terra que outras crianças podem nascer. Existe uma situação que no aborto o sangue é derramado dentro do corpo, dentro do território da mulher. Neste caso, o corpo da mulher torna-se um solo contaminado e infectado por espíritos malignos. A maioria das pessoas ignora que o aborto é um pacto espiritual com o Deus da morte, com Moloque, proporcionando uma infestação demoníaca que prende a pessoa não apenas com tormentos físicos, mas principalmente com a demoníaca e torturante incapacidade de perdoar e receber o perdão de Deus. Moloque passa a parasitar essa ferida da alma.
Querido, é literalmente comprovado cientificamente, psicologicamente, as mulheres que foram vítimas de aborto, são pessoas que têm prejuízos altíssimos na formação psicológica. Depressão fortíssima, insônias e outros males. Eu não estou dizendo nem do mal biológico, do problemas de infecção, de úteros e outras coisas, mas não, problemas psíquicos, tormentos psíquicos também. E nós precisamos entender, muitas maldições e enfermidades se instalam na vida de uma pessoa que pratica o aborto. Esses são alguns sintomas físicos: esterilidade, abortos involuntários, problemas menstruais crônicos, tumores, dores e enfermidades constantes e anormais em órgãos do aparelho reprodutor. Sintomas psicoemocionais do aborto: culpa, depressão, profunda dor emocional, frigidez sexual, bloqueio conjugal e outros. Quando o Moloque se instala através do aborto, tudo que havia de vida, saúde e esperança começa a morrer. Podemos definir a partir desses conceitos apresentados que espiritualmente o aborto é um sacrifício a Moloque, praticado no altar do útero. Um útero que aborta fica sujeito à podridão e à destruição de espíritos malignos. Isso pode afetar futuras gerações, nas quais filhos estarão sendo formados no local de assassinato e no túmulo do próprio irmão ou da própria irmã. Isso mesmo. Esse útero, esse local, essa terra que foi contaminada com sangue inocente, vai ser gerado outros filhos. E esses outros filhos podem ser vítimas dessas mesmas situações, desses mesmos problemas. Segundo o pastor Cote, da Jocum, em seu livro O Avivamento do Odre Novo, em termos de heranças espirituais, cada aborto não redimido é uma porta aberta para uma perseguição do espírito de morte sobre a descendência. Preste atenção. Existem abortos involuntários. Existem abortos que os pais não programaram, o ventre simplesmente jogou para fora. Mas nós precisamos entender que sangue inocente foi derramado ali. Nós precisamos, então, sarar essa terra. Nós precisamos, então, quebrarmos esta maldição sobre este local. Filhos que nascem em ventres que foram abortivos são filhos que acabam herdando também aqueles conceitos ali. Por quê? Porque aqueles conceitos psicoemocional que foram gerados nesse ventre abortivo, que foram gerados nesse corpo abortivo, nessa terra abortiva, existe neste local problemas emocionais seríssimos e nós precisamos então, pais, sararmos essa terra. Aqui está também uma das mais fortes causas da bancarrota financeira, quando pais investem financeiramente. O que eu pude fazer na realidade foi só dar o dinheiro. Na época eu tinha uma namorada, então eu fui lá e comprei o remédio, o Citotec, ou mandei preparar uma garrafada. Peraí, só um minutinho. Você não está observando o que está acontecendo na tua vida? Financeiramente? Como que o diabo tem tomado posse da sua vida? E outra coisa, o aborto, a bastardia, tem um poder grande de roubar a identidade dos filhos. O aborto, filhos que foram gerados em abortos, filhos que foram gerados em ventres abortivos, filhos que foram gerados em bastardia, eles são roubados deles o poder de crescer, o poder de conquistar. Começa a fazer algo, desiste, instala nesse filho um espírito terrível de não deixar conquistar, de não deixar ir além, um espírito que prende ele e ele passa a ser uma pessoa que começa uma coisa e abandona, começa uma faculdade, abandona, começa a ler um livro, abandona, não consegue concluir os projetos, não consegue alcançar os projetos, sendo literalmente consumido, sendo literalmente destruído, vai criando casos de abortos constantes na sua vida, casos de aborto constante nas suas conquistas,
Quando pais investem financeiramente no assassinato do próprio filho, a situação financeira dessas pessoas fica subjugada ao espírito de morte. Para tudo é necessário um profundo ato de redenção e libertação. Redenção. O sangue de Jesus, ele tem poder para redimir. O sangue de Jesus tem poder para quebrar essa situação sobre a nossa vida. Eu e você precisamos rejeitar esses espíritos que se instalaram sobre nós, que se instalaram sobre nossos filhos, que vieram instalados sobre a nossa vida devido a casos abortivos dos nossos pais, problemas de aborto que os nossos pais geraram, problemas de bastardia que os nossos pais geraram, que foram gerados em nós esses espíritos. Espíritos que não deixam eu conquistar. Espírito que não deixa eu ter uma intimidade com Deus. Espírito que não deixa eu ter um relacionamento profundo com meus filhos. Não deixa eu abraçar os meus filhos, que eu não fui abraçado com meu pai. Eu não fui abraçado, cuidado pelo meu pai não me colocou no colo, meu pai não olhou nos meus olhos, meu pai não me deu uma afirmação. Por que eu devo fazer isso com eles? Eu não fui treinado para isso. Eu preciso renunciar esse espírito abortivo, eu preciso renunciar esse espírito de bastardia, eu preciso renunciar esse espírito que está instalado na minha vida, roubando as minhas finanças, roubando o direito de ser feliz, roubando o direito de crescer, de avançar, o direito de conquistar. Pastor, mas eu fui gerado num ventre que foi gerado devido a um aborto involuntário. Sim, mas o sangue foi derramado em uma terra inocente. E o meu outro filho está sendo gerado dentro deste local, no túmulo do meu irmão, no túmulo do meu outro filho, e eu preciso então sarar este local, liberar este local, eu preciso abençoar este local, eu preciso clamar que o sangue de Jesus venha sobre a minha terra, que o sangue de Jesus venha sobre os meus filhos. Eu preciso olhar para os meus filhos e dizer: filhos, vocês são projetados. Talvez você foi gerado em bastardia e você não se sente filho pertencente ao meio, você se sente em um espírito de rejeição, em um espírito de orfandade tem instalado em você, mas o Senhor te diz nesse momento: eu sou pai de órfãos. Eu sou pai de órfãos. Eu quero ser pai na sua vida. Eu quero sobre você colocar a minha unção, colocar a minha virtude. Porque quando isso acontece, eu tenho uma ação do Espírito de Deus que vem sobre mim. E essa ação do Espírito de Deus, ela vem para quebrar esse espírito de orfandade. João 8,36 diz: Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que teve uma direção da parte do Pai, ele vem para nos libertar. Ainda tem tempo de voltar. É tempo de voltar. Eu quero convidar você nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, abraçar sua esposa, abraçar seus filhos e dizer: filho, eu posso não ter te projetado, eu posso não ter programado, eu e sua mãe realmente não programamos você, mas você foi programado. Ainda é tempo. Filha, talvez você está aí se sentindo porque você foi gerado sem a paternidade, mas lembra, Deus é pai de órfãos. Filho, Deus é pai de órfãos. Preste atenção, você não foi projetado pelos seus pais, mas você foi projetado pelo Eterno. O Eterno te projetou. Você está aí hoje com essa dificuldade. Essa dificuldade é a dificuldade de aceitação, porque você foi rejeitado, porque você foi abandonado. Mas ainda é tempo. Retoma de onde houve um abalo. Você retome a tua vida. Hoje, retoma de onde houve uma queda da sua vida. Hoje Deus quer que você retoma de onde houve uma derrota. Vamos acabar com a revolta. O teu caminho. Vamos acabar com a angústia. Vamos acabar com a dor do seu primeiro. Acabar com o espírito da orfandade que está sobre você. A porta permanece ainda aberta. Você não é mais órfão.
Eu quero declarar. Não fique Terra sarada. esperando. O Pode sangue de Jesus entrar. derramou na cruz do Calvário. Ele Na hora o confronto dói, mas ele mas também caiu na terra, sarando a terra. aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor. Põe a mão no seu peito e declara: Senhor, o eu saro essa terra. receba Eu rejeito o espírito da irmandade. Eu rejeito, Senhor, o espírito, Senhor, da bastardia. Eu rejeito, Senhor, o espírito do aborto. Eu rejeito, Senhor, o espírito que se instalou sobre a minha vida, trazendo rejeição, trazendo dificuldades, trazendo angústia, trazendo dor. Eu rejeito, Senhor. Eu rejeito porque eu sou filho aceito pelo Pai. Eu sou filho porque o Pai dos órfãos, Ele me aceita, Ele me recebe, Ele me guarda, Ele me sustenta nos meus braços. Declara sobre o teu peito, declara sobre o teu coração que você é filha querida, que você é filha desejada. Ainda é tempo. Filho que foi gerado na bastardia, filha que foi gerada na bastardia, ainda eu te trago agora para o ciclo da aliança. Retoma de onde houve um abalo. Eu não sou rejeitado. Retoma de onde houve uma queda. Eu faço parte da aliança. Retoma de onde houve uma derrota. Retoma o teu caminho. Retoma o teu lugar. Respire fundo e recomece agora. E gerou aborto. Fala, eu me arrependo. Reconstruindo Você que fez aborto, você que participou de aborto, você que fez aborto, financiou o aborto, fala, Pai, eu me não deixe arrependo, que te Senhor, eu tenho roubem oferecido no altar de Moloque. Senhor, eu me arrependo de ter ser adorador de Moloque nesse momento. Amor, aceite o perdão, aceite a graça. Senhor, eu como autoridade paterna, eu libero bênçãos sobre os meus filhos. Eu declaro que os meus filhos, Senhor, são bênçãos do Senhor. Eles não são mais consagrados a Moloque. Os meus filhos que são gerados a partir do momento, Senhor, que o Senhor nos abençoe em Ti. Eu declaro uma geração sarada. Senhor, o meu ventre foi lugar de aborto. Voluntário. Eu não sabia, Senhor, mas sangue inocente estava sendo derramado nessa terra. Mas agora, Senhor, eu cancelo a maldição. Eu torno essa terra uma terra sarada. Eu torno essa terra uma terra curada. E, Senhor, eu libero sobre os meus filhos que foram gerados nessa terra, Senhor. Nessa terra de maldição. Eu libero bênção sobre eles. Eu os abençoo. Eu abençoo a minha geração, eu abençoo meus filhos, eu abençoo meus netos, eu abençoo meus bisnetos, os meus tataranetos, todos aqueles, Senhor, que o Senhor vier gerar na minha família. Senhor, eu quebro essa maldição, eu não quero essa maldição sendo estendida por 10 gerações, Senhor, e se em 10 gerações passadas eu fui vítima de bastardia, se em 10 gerações passadas eu fui vítima de aborto, Senhor, eu cancelo essas maldições agora, porque agora, como a Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Agora que eu sou conhecedor dessa verdade, João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e eu estou debaixo desse manto da liberdade. Eu estou debaixo desse manto da redenção. Eu estou debaixo desse manto da libertação. E debaixo desse manto eu libero bênçãos, porque eu sou sarado.
as gerações passadas que me abortaram, as gerações passadas que me fizeram bastardos, eu cancelo sobre as minhas gerações toda maldição sobre mim, sobre os meus irmãos, sobre mim, sobre os meus filhos, sobre mim, sobre os meus netos, sobre mim, sobre os meus bisnetos, sobre mim, sobre os meus tataranetos. De posse dessa bênção, eu sou liberta. Eu sou liberto para prosperar, para te seguir, para assumir o domínio da minha vida e o domínio das minhas gerações. Beijo no coração, te aguardo na clínica da alma. Beijo no coração, te aguardo para que a bênção continue sobre você, no nome de Jesus, no nome de Yeshua, Yeshua HaMashiach, o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. A paz. Shalom.